Bom, pessoal, por fim, eu queria contemplar a segunda questão sobre possíveis relações entre a existência, né, e a multiplicação dos microplásticos no sistema terrestre, com o que tem se convencionado denominar como o antropoceno. Bem, o que é o antropoceno, né? O antropoceno diz respeito a uma nova época ou período geológico. E o que são eras, períodos, épocas geológicas? Eras e períodos, épocas geológicas servem para a gente dividir a história do planeta Terra. Geralmente, uma era geológica, um período, tem sempre uma grande novidade. Por exemplo, a era Mesozoica, nesse período da história da Terra, a gente teve a divisão da Pangeia que deu origem ao atual formato dos continentes, né? Da mesma forma, o período carbonífero, muito lembrado nas aulas de geografia, foi nesse momento que a gente tem a formação do carvão mineral, que atualmente é um combustível fóssil, né? Cuja utilização é super problemática, como vocês já têm conhecimento. Então, uma era geológica tem sempre uma grande novidade. Mas qual é a diferença do antropoceno, né? A diferença do antropoceno é que essas novidades no sistema terrestre seriam pela primeira vez causadas por uma espécie. E que espécie seria essa? Obviamente, nós, humanos, Homo sapiens, enfim, né? Então, por mais que nós tenhamos a nossa capacidade de alterar o planeta sempre foi vista como limitada, o antropoceno tem mostrado evidências no sentido contrário. Como nós medimos as eras geológicas? Através dos estratos rochosos. Por exemplo, rochas sedimentares são rochas que dizem respeito a épocas geológicas mais recentes, né? Da mesma forma, quando nós vemos os planaltos cristalinos, né, escudos, a gente está vendo rochas de períodos mais antigos. E se um observador visse o registro fóssil, né, e visse essas camadas, as camadas recentes da Terra, a gente poderia encontrar plástico. E plástico, ele é um registro fóssil excelente, porque ele é super duradouro, né? Então, se esse observador, um sobrevivente ou um extraterrestre, fosse examinar as nossas camadas rochosas para estudar a estrutura geológica da Terra, na nossa época ele encontraria plástico, né? Então, a produção do plástico ele faz parte de um dos requisitos para você definir uma era geológica, que é ter um registro fóssil ou ter um registro diferenciado na camada geológica da Terra. E é muito comum que durante as épocas ou períodos geológicos você tenha também o aparecimento de novas espécies, de novos seres vivos e também a extinção em massa de seres vivos, né? Eu vou me arriscar entrar um pouco no terreno da biologia, mas é interessante notar que outro critério também tem sido atendido, né? A gente vive uma extinção muito rápida e massiva de espécies, né? E o microplástico está completamente associado com isso. Por exemplo, se a gente analisar a presença de microplásticos nos organismos dos seres vivos, inclusive nos organismos dos humanos, é uma evidência disso. Muitos animais não resistem porque acabam sendo dizimados pelo consumo, né, na sua alimentação de plástico. E isso vai acelerar, é uma aceleração da extinção, né? A gente pode pensar em reações em cadeia da mesma forma. Por exemplo, bactérias responsáveis pela produção de oxigênio, altamente afetadas pela presença de microplástico no oceano, né? Vocês já devem ter visto que o oceano se tornou um grande repositório de microplástico. Essas bactérias vão produzir menos oxigênio. Com isso, nós teremos um desequilíbrio na balança natural do que a gente convenciona chamar como sistema atmosférico, né? Então, maior presença de gás carbônico, de dióxido de carbono, menor presença de oxigênio.
as trocas realizadas pela fotossíntese sendo prejudicadas, né? Por consequência, mudanças climáticas, aquecimento global. Por consequência, novas extinções de espécies que não conseguem se adaptar a essa nova realidade climática. Sendo assim, o microplástico, assim como várias outras produções, artefatos humanos, está intimamente associado ao que tem se convencionado chamar de antropoceno. Então há muita relação, né? E o plástico, inclusive, é muito simbólico. Percebam, né, que a produção de plástico ela está se acelerando conforme o tempo vai passando. Está muito relacionado à nossa economia, que demanda cada vez mais maior crescimento, maior produção, maior consumo, né? Isso implica em maior descarte de plástico, e maiores consequências não somente para os seres vivos, né? Mas para todo o arranjo terrestre que possibilita que a vida seja tal qual ela é, né? Mas eu acho que isso já é o suficiente, né, para tentar falar um pouquinho sobre essa questão. Eu finalizo com essa provocação, né, que eu realizei no primeiro momento da entrevista, pensando que até que ponto não basta somente que a gente minimize as nossas ações individuais, a nossa ética pessoal, de tentar comprar coisas com menos plástico ou tentar reciclar, né? Talvez nós precisamos de uma mudança mais profunda, uma mudança a nível não individual, mas social, para que esse problema tão dramático seja reduzido. Talvez o plástico seja o modo da gente reconsiderar todo o nosso modo de vida, nosso modo de produção, nosso modo de consumo, nosso modo de estar na Terra, né? E o plástico talvez não seja ele seja o modo como esse problema aparece, né? E é o modo como a gente consegue acessar esse problema que é muito maior. Tudo bem? Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma, agregado alguma informação ou ter promovido a reflexão de vocês e de quem está assistindo o documentário. Um grande abraço e estamos por aí. Tchau, tchau.